Muito bem, nesta aula nós vamos aprender um pouco mais a respeito de leitura. Quando a gente fala de processos informativos, a gente entende que há 3 etapas aí do processo informativo. Primeiro, o registro de informação, depois a elaboração e, por último, seria a transmissão de conhecimento, seria a comunicação. A leitura é a nossa principal forma de registrar conhecimento. Infelizmente, a maioria das pessoas lê mal. Devagar, desconcentradamente, tem dificuldade de entender o que lê, uma grande dificuldade, e aí se pergunta por quê? Principal motivo? A gente vive hoje na era da informação. Os estímulos diversos, principalmente tecnológicos, internet, Instagram, Facebook, Netflix, nos tiram a atenção e, de verdade, a maioria das pessoas prefere qualquer uma dessas tecnologias a ler, a pegar um livro e ter um tempo de leitura, o que levou as pessoas a não terem mais o hábito de ler. E se você não forma o hábito da leitura, provavelmente ao longo do teu tempo de leitura, da tua vida de leitura, você adquiriu hábitos errados, que a gente chama de vícios de leitura. E eu vou conversar sobre os principais deles. Se você trabalhar a correção destes maus hábitos e formar o hábito, realmente um hábito saudável de leitura, além de descobrir o verdadeiro prazer de ler, e ler é algo que dá muito prazer, você vai passar a ter resultados incríveis, sem dúvida. Então preste atenção às dicas. Bom, a primeira dica nossa é, para formar o hábito, você precisa praticar, você precisa ler. Não tem como você ficar bom em qualquer coisa que seja, ficar bom em jogar futebol, se tornar hábil em algum jogo, em jogar xadrez, seja lá qual for, jogar videogame, né? Você não tem como se tornar hábil em alguma coisa sem praticar. Então, nossa proposta aqui, eu quero ler melhor? Eu preciso ler e ler sempre. Então, você deve ter prática diária. Dentro dos estudos a respeito de hábitos, a gente aprende que entre 21 e 30 dias, se você pratica algo todos os dias, 21 a 30 dias você forma o hábito. Se você formar o hábito de ler, você vai perceber que fica muito mais fácil, muito mais simples ler. Agora, é importante que você não se sinta frustrado. Quando você começar a ler e não entender alguma coisa, continue lendo. Porque aí você vai entender o seguinte, o nosso cérebro, ele é um computador incrível, é o melhor computador que existe no universo. Bom, que a gente saiba, né? Pelo menos no planeta Terra, sim, verdade. E este computador, ele é capaz de identificar informações que não conhece e buscar criar links e procurar o significado por ele próprio. Então, veja só, à medida que você vai lendo sobre novos conhecimentos, o teu cérebro ele vai criando uma espécie de base de conhecimento. Esse é um termo que eu aprendi dentro da área de tecnologia da informação. Então, quanto mais informações você tem na sua base de conhecimento, mais fácil, mais rápido se torna ler, mais fácil ocorre a compreensão de novas informações. Então vamos supor que você não tenha muito conhecimento a respeito de economia. E toda semana fica uma dica aí de exercício para você. E aí toda semana você pega um jornal, uma revista e leia, né? Leia pelo menos um artigo a respeito do assunto economia. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não entenda os principais termos. E nesse momento eu não vou nem falar para você buscar um dicionário nem nada. Não vá no dicionário. Leia. Entenda pelo contexto as informações e se ficar alguma coisa por entender, não se preocupe. Em algum momento o cérebro vai reconhecer essa informação e vai criar o link certo com as informações que ele está trazendo para a sua base de conhecimento. E aí vai acontecer uma coisa que o professor William Douglas cita de processo de agregação cíclica. À medida que você acumula informações a respeito do assunto economia, o teu cérebro vai criando links entre as informações. No processo da leitura, como é que ocorre o entendimento? Da seguinte maneira, nós não entendemos palavras por palavras. Você sabia que o teu cérebro não está preocupado quando você faz aí todo o processo da leitura? O teu cérebro não faz um link palavra a palavra? O teu cérebro ele vai buscar identificar quais são as ideias em cada parágrafo na leitura do texto e ele vai criar um link entre essas ideias. Quanto mais informações você tem na sua base de conhecimento, quando chega uma informação nova através da leitura e ela encontra informações que estão de alguma maneira relacionadas à informação nova, o cérebro cria um link e você entende. Isso é fantástico e isso só vai acontecer se você passar a ler e ler cada dia mais. Então, comece. Eu não vou nem dizer para você começar muito tempo de leitura, 1 hora de leitura, 1h30 de leitura. Comece com 10 minutos de leitura, 15 minutos de leitura, escolha algum assunto do seu interesse e leia
todos os dias, um livro, uma revista, um jornal informativo. Isso vai te levar a melhores resultados em relação à leitura. Vamos a mais uma dica. A maioria das pessoas, durante o processo da leitura, elas provocam interrupções dentro deste processo. De que maneira? Elas começam a ler um texto e, num determinado momento do parágrafo, elas simplesmente interrompem a leitura e fazem uma releitura, o que eu vou chamar aqui de retrocesso na leitura. Então, a pessoa está lendo um parágrafo de 10 linhas, antes de chegar ao final do parágrafo, ela ou porque não entendeu, ou porque se distraiu, ou seja lá qual for o motivo, ela interrompe a leitura e faz o retrocesso, relê um determinado trecho. Se isso acontecesse uma vez, ok, mas isso durante o processo da leitura acontece diversas vezes para a maioria das pessoas. Agora pense, a interrupção, ela te traz prejuízo em relação à concentração. De fato, a maioria das pessoas diz que não gosta de ler porque não consegue se concentrar na leitura. E aí, nós identificamos, isso é identificado por estudiosos, e eu trabalho há 22 anos com isso, ajudando as pessoas a lerem melhor. Nós identificamos que a pessoa ela vai perdendo a concentração à medida que lê e volta na leitura, lê e interrompe o processo de leitura. Às vezes, na leitura de uma página, a pessoa volta 5, 6, 7, 8, 10 vezes e relê trechos dentro do processo da leitura. Ela começa com uma boa concentração, mas quando chega no final da primeira página, a concentração deste aluno chega a quase zero. Então, dica preciosíssima: forme o hábito de uma leitura sem interrupção. Isso é essencial para que você leia bem, para que você crie excelentes registros de informações novas. Então, não volte na leitura. Leia de uma vez só um conteúdo, trechos de texto. Fernando, mas e se eu tiver alguma dificuldade, não entender alguma coisa, ou se eu gostei tanto do texto que eu quero reler o texto? Não há problema em reler. O problema é essa leitura fracionada. Leia um pedaço, volto, leia outro pedaço, volto, leia outro pedaço e volto. Não faça isso. Leia de uma parte a outra do texto e, se quiser, se julgar necessário, releia o trecho completo. Dessa forma, você estará lendo cada vez melhor, a sua concentração vai aumentar e a sua compreensão também. E mais uma dica preciosíssima. Para você ler melhor, é importante que você use melhor o seu campo visual. Eu quero te dar um exemplo, antes de explicar o que você deve fazer na leitura. Quando você vai ao cinema, é impressionante como nós usamos bem o nosso campo visual. A gente tem uma tela gigante e muitas vezes o filme em tela é agendado, nós estamos prestando atenção no que está sendo dito, nós lemos as legendas, nós observamos movimentos que estão acontecendo, personagens de um lado da tela, do outro lado da tela, diversas ações ocorrendo dentro deste processo e captamos todas essas informações de uma só vez. O que acontece quando nós lemos textos escritos? Na realidade, nós, ao invés de usar o campo visual como nós usamos no dia a dia para olhar uma paisagem, para olhar um quadro, ou até mesmo quando a gente vai no cinema para olhar aquela tela gigante, nós fechamos o campo visual e lemos de pedacinho em pedacinho. Muitas pessoas leem de forma silábica, sílaba a sílaba, e é óbvio que isso faz com que a pessoa leia lentamente, a concentração dela, à medida que ela lê devagar, e é importante você entender isso. Olha que barato. Quero usar aqui de uma analogia para você entender como é que funciona esse processo. Quando eu passo a usar melhor o campo visual, eu melhoro a velocidade, melhoro a concentração e melhoro a compreensão. Ou seja, quando o meu ritmo se torna mais amplo na leitura, quando a minha velocidade aumenta, o que vai acontecer? Melhora a concentração e compreensão? Deixa eu usar de uma analogia. Imagine dois carros, dois automóveis, dois motoristas dirigindo esses automóveis. Um desses automóveis está dirigindo em uma estrada a 100, 110 por hora. E o outro motorista está em uma rua de bairro dirigindo a 20, 30 por hora. Se eu perguntar a você qual dos dois motoristas está mais atento, qual seria a sua resposta? Quem tem mais concentração? Quem está devagar ou quem está rápido? Olha, muitos dos meus alunos dizem que a concentração é maior quando está devagar, mas não é verdade. A concentração é maior quando você está em alta velocidade. Por quê, Fernando? Risco. Quando você está em alta velocidade, qualquer bobeirinha, qualquer distração pode causar um acidente, e esse acidente pode ser fatal. E quando você está devagarzinho? E olha, pode verificar aí nos dados de trânsito aí nacionais,
o maior número de acidentes de trânsito ocorre em baixa velocidade. Por quê? Porque as pessoas estão devagar e devagar elas estão despreocupadas e elas se distraem, elas se permitem distrair. Sabe o que vai acontecer se você continuar lendo devagarzinho? Você vai se distrair cada vez mais. Possivelmente já aconteceu com você, de você começar a ler alguma coisa e você está tão devagar que de repente os seus olhos continuaram se movimentando pelo texto e às vezes você vai até o final da página, mas os seus pensamentos estão distantes já faz tempo, sua concentração já foi embora e você nem está ali mais. Você está viajando na maionese, um termo aqui que a gente utiliza. Fernando, se eu acelerar, o que vai acontecer? Se você acelera, você passa a ter um poder de concentração maior, a sua mente fica mais atenta e aí sua mente fica assim, olha, qualquer bobeirinha eu posso perder uma palavra aqui, uma palavra importante ali, pode fazer com que eu não compreenda, ou seja, atenção total, foco total. Quando eu passo a utilizar melhor o meu campo visual, eu melhoro a velocidade, concentração e também a minha compreensão. A minha compreensão se aplica justamente pelo que eu expliquei a vocês. Nosso cérebro não se preocupa em gravar, em guardar, em linkar palavras, apenas linkar palavras, fazer associação entre palavras. O nosso cérebro está preocupado em identificar no processo da leitura a associação de ideias. Então, quanto mais rápido eu leio, mais rápido ocorre essa associação de ideias. Então, a minha dica final aqui é, ao invés de olhar sílaba, direcione o seu olhar para visualizar palavras, grupos de palavras e use melhor esse poder de visualização que todos nós temos.